Você sabia que até mesmo as pessoas mais próximas de Jesus passaram por grandes sofrimentos? Imagine só, Maria Madalena, uma de suas discípulas mais fiéis, enfrentou humilhações públicas e solidão antes de encontrar o Mestre. Mas ao invés de rejeitá-la, Jesus a acolheu. Então surge a pergunta que muitos de nós fazemos: se Jesus nos ama tanto, por que Ele permite que soframos? Vamos refletir sobre isso com a ajuda do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Lá, encontramos uma resposta que nos toca profundamente. O sofrimento, embora doloroso, não é um castigo, mas um chamado para o crescimento. Deus não nos quer no sofrimento, mas muitas vezes é através dele que despertamos para um propósito maior. De Luca nos lembra que, assim como um diamante é lapidado com esforço e paciência, nosso espírito precisa ser trabalhado para brilhar. Jesus não é indiferente às nossas dores. Ele está ao nosso lado, aguardando o momento em que vamos permitir que Ele nos guie. No livro vemos histórias de transformação que mostram que a dor pode ser um ponto de partida para a fé, para o perdão e para a verdadeira felicidade. Antes de mergulharmos mais profundamente nessa questão do sofrimento e da presença de Jesus em nossas vidas, é importante entender uma base essencial. O que o Espiritismo nos ensina sobre a vida, o sofrimento e a evolução espiritual. O Espiritismo é mais do que uma crença, é um convite à reflexão. Ele nos ajuda a entender que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente em um corpo físico, em busca de aprendizado e crescimento moral. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos revela um princípio fundamental. Estamos aqui para evoluir. Mas por que passamos por momentos difíceis? De acordo com o Espiritismo, o sofrimento não é uma punição, mas uma oportunidade. Ele nos permite resgatar dívidas do passado e, mais importante, aprender lições valiosas para nos tornarmos seres melhores. A dor é como um professor exigente, mas que nos ensina as lições mais profundas sobre amor, fé e coragem. Jesus, como guia e modelo para toda a humanidade, nos mostrou isso em cada palavra e gesto. E é através do Espiritismo que conseguimos compreender melhor o papel dele em nossas vidas e o significado do sofrimento. O Espiritismo não elimina nossas dores, mas nos oferece uma visão consoladora e transformadora. Tudo o que passamos tem um propósito. E com Jesus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio. Quantas vezes, em meio à dor e ao sofrimento, você já se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Ou por que Jesus permite que eu passe por tanto sofrimento? Essa pergunta é um grito de alma, carregado de angústia e muitas vezes de revolta. É difícil aceitar que, mesmo com toda a nossa fé, enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. No livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca nos apresenta histórias reais de pessoas que, em meio ao sofrimento, sentiram-se abandonadas por Deus. Ele narra experiências de quem já questionou: será que Jesus me esqueceu? Havia dor em meu coração e o céu parecia tão distante, mas foi no silêncio da minha prece que comecei a ouvir a voz do Mestre. O problema central é a sensação de abandono. No momento da dor, é natural acreditarmos que estamos sozinhos. De Luca nos desafia a olhar para essa percepção com outros olhos. Será que estamos de fato abandonados? Ou será que é justamente na dor que Jesus nos toca de maneira mais profunda? O desafio está em compreender que o sofrimento, por mais duro que pareça, é um convite, um chamado de Jesus para nos aproximarmos dele e enxergarmos o que ainda precisa ser transformado em nós. E você,
Está disposto a transformar suas dores em oportunidades? Está preparado para reconhecer o toque do Mestre em meio às adversidades? Por que Jesus permite que eu sofra tanto? A pergunta ecoa no coração de muitos. Por que Jesus, que é puro amor, permite que eu sofra tanto? É uma questão que desafia nossa fé, principalmente nos momentos mais difíceis. José Carlos de Luca nos oferece uma visão transformadora. Ele explica que o sofrimento não é uma punição, mas um instrumento divino para o nosso crescimento espiritual. Jesus não nos quer na dor, mas Ele sabe que muitas vezes é no sofrimento que abrimos o coração para a transformação. Mas por que precisa ser assim? Por que não podemos aprender apenas com o amor? A verdade é que muitas vezes estamos tão mergulhados no orgulho, no egoísmo e nas ilusões materiais que não enxergamos as lições que a vida tenta nos ensinar. O sofrimento, então, age como uma espécie de despertador espiritual. De Luca nos lembra que Jesus nunca está indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele caminha conosco em cada lágrima derramada. O que precisamos entender é que a dor traz oportunidades. A oportunidade de reavaliar nossos caminhos. Será que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Mestre? A chance de desenvolver virtudes. A paciência, a fé e o perdão são lapidados na adversidade. O momento de nos conectarmos com Deus. É na prece sincera, muitas vezes nascida do sofrimento, que sentimos o toque de Jesus. Pense nisso. Quando tudo está bem, é comum nos distrairmos com as superficialidades da vida. Mas é na dor que olhamos para dentro, que buscamos respostas mais profundas e que descobrimos a força de Deus em nosso coração. A dor é temporária, mas as lições que ela nos traz são eternas. Jesus não deseja que soframos, mas Ele permite porque sabe que do outro lado da dor existe crescimento, cura e renovação. Ele está ao nosso lado, esperando que confiemos nele e sigamos seus passos com fé e coragem. Você não está sozinho. Acredite, a dor que você sente hoje é o começo de uma transformação que te levará para mais perto de Deus. E então chega aquele momento em que você se encontra no auge da dor. A sensação de vazio, de solidão, de abandono toma conta. Você olha para o céu e pergunta, quase em desespero, Jesus, onde o Senhor está? Por que não me ajuda? E é nesse instante que a resposta chega, não como um milagre estrondoso, mas como uma pequena, porém poderosa percepção no coração. Jesus sempre esteve ali. No silêncio da minha dor, senti uma mão invisível tocar minha alma. Não era o fim, era o começo de algo maior, o reencontro com o amor de Deus. Esse é o momento-chave, a virada de compreensão. O sofrimento, que antes parecia um castigo, revela-se como um caminho. Jesus não nos tira da dor imediatamente, porque Ele sabe que é na superação dela que encontramos a força para crescer. Ele não remove a tempestade, mas nos ensina a navegar por ela. Você percebe então que o sofrimento não é o fim, ele é um portal. E ao atravessá-lo com fé e confiança em Jesus, descobrimos que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. Jesus não prometeu uma vida sem desafios, mas Ele garantiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, Ele nos dá a certeza de que também podemos vencer. A dor não é um ponto final. Ela é o início de uma nova história, escrita com fé, resiliência e amor. No final dessa jornada de reflexão, surge uma verdade simples, mas poderosa. Jesus nunca nos abandona. O sofrimento, por mais intenso que pareça, é uma oportunidade de transformação, um convite para nos aproximarmos dele e redescobrirmos a força que existe em nosso espírito. Como José Carlos de Luca nos ensina em Alguém Me Tocou, a dor pode parecer o fim, mas na verdade é o começo de uma nova fase, de um novo entendimento.
Não estamos sozinhos. Jesus nos toca de formas sutis, nos sustentando em cada passo da caminhada, mesmo quando não conseguimos enxergar. O sofrimento pode ser o buril que nos lapida, mas o amor de Jesus é o que nos dá a forma e o brilho. Então a pergunta não é mais por que Jesus permite que eu sofra, mas sim, como posso transformar essa dor em aprendizado, em fé, em amor? Acredite, cada lágrima derramada, cada desafio enfrentado com coragem é um passo em direção à nossa verdadeira essência espiritual. Jesus caminha conosco e em cada gesto de amor e fé, Ele nos toca, nos fortalece e nos guia. Confie, persevere, o melhor ainda está por vir. E agora queremos ouvir você. Já sentiu o toque de Jesus em um momento de dor ou superação? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar e confortar outras pessoas que também estão enfrentando desafios. Vamos juntos espalhar fé, esperança e amor. Assim seja.